Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre embriologia. Para a gente entender melhor todo esse assunto, eu decidi dividi-lo em partes. Lembrando que na natureza, como nada para que outra coisa aconteça, a escolha da divisão foi simplesmente para facilitar o entendimento. Bom, primeiramente nós temos a segmentação. A segmentação se inicia no processo de fecundação. Lembrando que a fecundação acontece nas tubas uterinas. A mulher libera o gameta que fica esperando para que o espermatozoide, para que ocorra a fecundação. Com a fecundação, nós temos a formação do zigoto. Através do processo de divisão celular, da mitose, nós temos a formação dos blastômeros e da mórula, como a gente pode ver nessa imagem. A mórula é um estágio que antecede a blástula. A blástula, de grande importância nessa etapa, ela é formada pelo trofoblasto, que é essa parte exterior, e pelo embrioblasto, que é essa parte interior. Lembrando que é no embrioblasto que nós temos a formação das estruturas do embrião. Bom, duas coisas super importantes dessa etapa é a nidação e as células-tronco. A nidação é o processo de fixação do embrião no endométrio. E as células-tronco são células capazes de se transformarem em qualquer outro tipo de célula. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a gastrulação. Nesse processo, ele se inicia na blástula, aquela membrana, aquela estrutura, aliás, que eu já tinha falado anteriormente. Bom, através dela acontece o seguinte movimento. As células dessa camada, elas vão fazendo o seguinte movimento, que vai se encurvando. Esse movimento é chamado de invaginação. Através dele, nós temos a formação do arquíntero, como nós podemos ver aqui, onde forma uma dupla camada de células, sendo isso daqui um tubo. O arquíntero ele é muito importante porque ele é responsável pela formação do nosso intestino, do nosso tubo digestório. Aqui nós temos essa cavidade, esse poro, que é responsável é um buraco, como se fosse, é responsável pela formação desse tubo, e ele é denominado blastóporo. Bom, aqui nessa análise nós temos nós tivemos que analisar principalmente essa camada externa, que é a ectoderma, e a interna, que é a mesentoderma. Bom, duas coisas super importantes dessa fase. Uma é que nessa fase nós temos a formação do arquíntero, que é essa estrutura, esse tubo que eu já tinha citado anteriormente, responsável por formar o nosso tubo digestório. Aqui, onde se inicia a formação do nosso tubo digestório. E também temos os folhetos embrionários. Como nessa situação nós temos o deslocamento, a movimentação de células, essas células elas formam uma dupla camada, como eu havia dito, que são denominados os folhetos embrionários. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a neurulação. Nessa etapa, nós temos basicamente a movimentação de células, onde as células elas já não podem mais, elas já não conseguem mais ter tantas possibilidades como se transformarem em qualquer outro tipo de célula e tudo mais, e elas passam a ter funções específicas, e elas começam a se movimentar. Por exemplo, aqui na ectoderma nós podemos ver, através dessa análise dessas imagens, que aqui, por exemplo, ela começa a se movimentar e ela começa a ocorrer o processo de invaginação, onde ela vai formar, por exemplo, o tubo neural. Através desse processo de movimentação de células, a gente vai chegar nessa imagem aqui, onde eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as principais estruturas que a gente precisa saber. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o tubo neural. Ele vai dar origem ao nosso sistema nervoso e ele foi formado pela camada da ectoderma. Aqui eu vou falar também sobre a celoma. Ela vai alojar os óvulos quando eles estiverem em desenvolvimento e ela é formada pela mesoderma. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a notocorda, que ela está representada aqui. Ela é o eixo de sustentação do embrião e ela vai dar origem futuramente à coluna vertebral, àqueles animais, aqueles que são vertebrados. E eu vou falar por último do arquíntero, que é aquele que eu já tinha citado anteriormente, que vai ser responsável por formar o nosso tubo digestório. Bom, e por fim, para finalizar esse assunto, eu vou falar agora sobre a organogênese, a última etapa. Nela, a gente vê que os folhetos embrionários, que antes eles deram origem às estruturas, eles vão passar a formar óvulos, tecidos e tudo mais. E aí, através daqui, a gente pode analisar as formações. Lógico que não são todas que estão representadas, porém nós escolhemos 3. Aqui nós temos a mesoderme, que ela vai ser responsável por dar origem e pela formação e desenvolvimento dos músculos, cartilagens, ossos, tecidos conjuntivos, sangue, medula óssea, tecidos linfáticos, sistema urinário e sistema reprodutor. Aqui nós temos a ectoderma. Ela vai ser responsável pela formação do sistema nervoso e pelo revestimento das cavidades nasais
anal e bucal. E aqui nós temos a endoderme, que ela vai ser responsável pelo desenvolvimento e formação do fígado, pâncreas, do sistema respiratório e do revestimento do tubo digestório. É assim que a gente finaliza esse vídeo sobre embriologia. Agora vamos falar um pouco sobre o tecido epitelial. Foi? O tecido epitelial se caracteriza por apresentar células extremamente unidas, justapostas, e sua nutrição e oxigenação de capilares do tecido conjuntivo, células extremamente unidas, são justapostas, e sua nutrição e oxigenação é feita através de capilares do tecido conjuntivo adjacente. O tecido epitelial atua também na percepção das sensações e, em alguns casos, ajuda na absorção de substâncias e nutrientes, como, por exemplo, no epitélio do intestino. Os tecidos epiteliais de secreção são os glandulares, e seus órgãos são chamados de glândulas. Eles podem ser unicelulares, como as do intestino delgado, que por terem seu formato parecido com o de uma taça, são chamados de caliciformes. E também podem ser multicelulares, com várias células e formando estruturas complexas. Algumas dessas glândulas podem produzir substâncias que são jogadas para fora do corpo. Essas são as glândulas exócrinas. Um exemplo de glândulas exócrinas são as glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Também as glândulas endócrinas, que não possuem ligação exterior. Um exemplo é o timo, que auxilia na produção dos linfócitos T. E a glândula mista, que é o pâncreas, em que há substâncias que atuam dentro e fora do organismo. Boa tarde, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é série de multiplicações de células. Temos como origem do tecido conjuntivo a mesoderme. O tecido conjuntivo ele é constituído por células e fibras. Temos como exemplo o colágeno, que é importante na fabricação tanto de produtos dermatológicos quanto farmacêuticos e até mesmo para cosméticos. Temos como uma das funções do tecido conjuntivo, ele tem como função nutrir as células do tecido epitelial. Então, para complementar o que a gente estava inicialmente falando do tecido conjuntivo, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de células que a gente tem. A gente tem o fibroblasto, que constitui a matriz extracelular. Temos o macrófago, que realiza a fagocitose. Temos o plasmócito, que é uma célula de defesa. E, para finalizar, temos o mastócito, que é um processo, que é uma célula de defesa de processos alérgicos e também para processo de anticoagulação. Boa tarde, meu nome é Matheus Lucas e agora eu vou falar um pouco sobre o sangue e a função que estão dentro do tecido conjuntivo. Começando aqui pelo sangue, a função dele é transportar oxigênio e nutrientes para os organismos. Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis pelo transportamento de oxigênio, pois eles têm as hemoglobinas que fazem isso, e os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa dos organismos. As plaquetas, elas principalmente são responsáveis por evitar a hemorragia. Agora aqui a linfa, a função dela é fazer o acesso entre o sangue e os tecidos. E além disso, ela tira a água e substâncias do espaçamento entre as células. Na linfa não possui glóbulos vermelhos, porque os poros capilares são pequenos. Então, os glóbulos vermelhos são maiores, não conseguem passar. Então, apenas os glóbulos brancos são um pouco menores que passam. E, além disso, ela é mais pobre em proteínas e rica em lipídios. E a linfa é um líquido branco que fica passando pelo sangue.
Agora vamos falar sobre tecido muscular. O tecido muscular, ele que é originado da mesoderme, como a Andressa explicou anteriormente na sua embrionária, ele tem pouca matriz intracelular e é subdividido em 3 campos: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular liso. Quais são as principais diferenças entre os 3? O tecido muscular estriado esquelético, ele está preso aos ossos e ele auxilia tanto nesse movimento de sustentação quanto nesse movimento de locomoção, ou seja, ele auxilia a manter o porte esquelético, o porte físico, e também auxilia no processo de andar, de mover, etc. Ele está presente preso aos ossos, como eu disse. Ele possui estrias, que é uma grande diferença do tecido muscular estriado do liso, a principal diferença. E ele também possui células plurinucleadas, ou seja, suas células têm vários núcleos, e também ele é voluntário, ou seja, você consegue movê-lo quando você quiser, quando você sentir vontade. Já o tecido muscular estriado cardíaco, ele corresponde principalmente ao miocárdio, à região do miocárdio. Ele também, como o próprio nome diz, possui estrias, que é a principal diferença do tecido muscular do liso, e ele é involuntário. Aí que está a grande diferença do tecido muscular estriado esquelético para o tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado esquelético, ele é voluntário, já o tecido muscular estriado cardíaco, ele é involuntário e suas células são mononucleadas, ou seja, elas possuem um núcleo apenas. Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso é um dos 4 tecidos do corpo e é considerado um dos mais importantes. Ele teve sua origem na ectoderme, que já foi explicado na aula anterior de embriologia pela Andressa, e ele tem como função o armazenamento de informações, ou seja, quando você recebe uma informação, quando você está na sua aula, na escola, e você escuta o professor falando algum assunto, você entende aquela informação, interpreta, que é uma das funções do tecido, e depois você a armazena. É importante destacar que essas são as principais funções do tecido nervoso: a interpretação de informações e o armazenamento das mesmas. Mas, obviamente, quando você receber algum tipo de informação, você vai interpretá-la e posteriormente executá-la. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu quero andar até ali, eu vou pensar que eu tenho que andar, eu vou executar. Tudo isso a partir do tecido nervoso associado a alguns tecidos. A célula mais importante do tecido nervoso são os neurônios. É o neurônio. E ele possui esse formato. Aqui nós temos os dendritos, que têm a função de transportar o impulso nervoso até o corpo celular, que se localiza aqui nessa parte. A partir daqui, o corpo celular se conecta com o axônio. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele corresponde ao encéfalo e à medula espinhal, e o encéfalo subdividido em 3: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O encéfalo ele se localiza na caixa craniana e ele pesa aproximadamente 1,5 kg. Agora vamos falar um pouco sobre os seus subordinados. O cérebro ele tem a função de armazenar inteligência, armazenar informações também. Ele tem a função de desenvolver o raciocínio, de desenvolver a inteligência, e ele também auxilia em processos mecânicos. Porém, a função de equilíbrio e de porte mesmo físico é do cerebelo.
ele que tem como essa função. Já o tronco encefálico, ele se localiza abaixo do cerebelo e tem como função o armazenamento de informações também, além de ligar o cérebro, o cerebelo, à medula espinhal. Ou seja, ele liga as regiões encefálicas na sua parte inferior até a parte superior da medula espinhal. Já a medula espinhal tem como função ligar o sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico. E o que é esse sistema nervoso periférico? Até o nervo que vai fazer eu efetivamente andar. Uma curiosidade é que geralmente a doença de Parkinson, o mal de Parkinson, ela se caracteriza por uma alteração dos gânglios basais. Eles não conseguem reproduzir a sua função e acaba atrapalhando a capacidade motora dos indivíduos que portam essa doença. Sistema nervoso central e periférico, basicamente isso corresponde ao tecido nervoso, e é isso aí.